Professora, saudações, você já me conhece. Eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início a um novo módulo direcionado a você que vai fazer um concurso do magistério da sua cidade ou do seu estado. O tema deste módulo, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. É muito mais cobrado em concursos para os docentes que vão atuar na educação infantil, isto é, na creche, na pré-escola e nos 5 anos iniciais do ensino fundamental. Embora estejamos falando aqui de referenciais curriculares para a educação infantil, os docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental também têm em seu conteúdo programático de concurso, com certa regularidade, estes referenciais curriculares. Então, você que vai fazer concurso para a área de educação, mas outra área que não seja os anos iniciais do ensino fundamental e a educação infantil, esse tema é bem menos cobrado. Vamos aqui fazer uma revisão sobre o que estudamos em matéria de legislação e ordenamento jurídico. Lembramos muito bem que a norma de maior grau hierárquico a versar sobre a educação no Brasil é a Constituição Federal do ano de 1998 e suas respectivas emendas constitucionais. Devemos lembrar que a emenda constitucional tem valor de Constituição. Os artigos da Constituição que mais falam sobre educação vão do artigo 205 ao 214, repetindo, 205 ao 214. Não obstante, espaços divididos pela Constituição, há outros artigos que vão versar também sobre educação que não nos interessam para essa aula. Mas o que nos interessa? A Constituição é a norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico a falar sobre educação, mais especificamente do artigo 205 ao 214. Na sequência, a Constituição então é como se fosse o alicerce da casa. Na sequência, vamos para as colunas e as paredes. Representando a coluna, as colunas e as paredes, temos a LDB, a Lei Darcy Ribeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96. Na nossa metáfora, ela funciona como se fossem as colunas ou paredes da nossa casa. E representando o telhado dessa casa, temos as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais são emanadas pelo Conselho Nacional de Educação. Repetindo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação são emanadas pelo Conselho Nacional de Educação. As diretrizes são atos administrativos normativos. Por serem atos administrativos normativos, gozam de um de seus atributos fundamentais, a imperatividade. Então, as diretrizes curriculares nacionais, sejam elas para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação básica, quilombola, caiçara, EJA, profissional, educação superior, enfim, qualquer que seja a diretriz curricular nacional, goza do atributo da imperatividade, típico dos atos administrativos normativos. Por consequência, ela tem a força de uma lei. Ela não é uma lei. Ela não é emanada pelo poder legislativo, mas ela goza da imperatividade, tornando-se cogente, tornando-se imperativa, tornando-se obrigatória de ser cumprida. Então, na base, no alicerce da nossa casa, a norma de maior hierarquia no nosso ordenamento jurídico a falar sobre educação é a Constituição. As paredes e as colunas da casa são representadas pela LDB e o telhado, a norma de menor hierarquia jurídica, são as diretrizes curriculares nacionais para a educação. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E pensando na educação infantil,
poderíamos dizer que temos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Convencionou-se chamar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil também de referencial curricular nacional para a educação infantil. Então, não há nenhuma impropriedade, genericamente falando, em dizer que diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, estamos aqui falando de maneira mais genérica, são sinônimo, são praticamente a mesma coisa que os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Então estamos aqui analisando um documento jurídico normativo que nos traz regras que são impositivas, cogentes, que devem ser obedecidas na educação infantil. Embora levem esse termo referencial, as normas devem ser seguidas. Muito bem, estas diretrizes, esse referencial curricular nacional para a educação infantil, é um documento composto de 3 volumes, 3 livros. O primeiro livro é a introdução. A introdução à temática do que vem a ser a educação infantil. O segundo livro é a formação pessoal e social. E o terceiro livro é o de conhecimento de mundo. Então, os referenciais curriculares, de certa forma, também são encarados como diretrizes curriculares, como já dissemos antes. Estamos aqui falando de uma forma genérica. Se você aprofundar no seu estudo, você vai perceber que há algumas diferenças, sim, mas genericamente falando, os referenciais podem ser encarados como diretrizes e eles são divididos em 3 livros, a saber, a introdução, a formação pessoal e social e o conhecimento de mundo. Temos aqui já uma excelente pergunta para fins de prova de concurso público. Fazendo uma análise do que o próprio texto do referencial vai nos informar, podemos dizer que ele é um documento, é um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Então, ele constitui um conjunto de regras, de orientações, mas que aparentemente, quando a gente fala de orientação, a gente tem uma noção mais facultativa, mas no fundo elas são orientações, de certa forma, cogentes, obrigatórias a serem seguidas para que a gente possa formar o cidadão brasileiro. Relembrando que esse referencial é composto de 3 livros. O primeiro livro é a introdução, o segundo é o livro da formação pessoal e social e o terceiro é o de conhecimento de mundo. Então, Hammurabi, vamos estudar esses referenciais? Vamos. Em seu inteiro teor? Não há condições. Em um videocurso, se formos estudar o inteiro teor dos referenciais, teremos um curso aí com 10 horas de duração, e essa não é a proposta. Vamos aqui abordar nas aulas que se seguem, e já nesta aula, os principais tópicos que são cobrados em prova sobre estes referenciais. A saber, uma pergunta muito típica em prova de concurso que fale sobre os referenciais, versa sobre os princípios. Sim, aqui, princípios. Quais são os princípios que vão nortear os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, ou o referencial, como você preferir? Quais são os princípios? Nós temos aqui, são 5 princípios. O primeiro princípio é o princípio do respeito à dignidade da criança. O segundo princípio é o do direito das crianças a brincar. Em outro módulo que a gente fala do brinquedo, da brincadeira e do jogo, nós descobrimos que a brincadeira é um dos principais motes utilizados para o desenvolvimento social, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, entre os princípios que vão nortear os referenciais curriculares, nós temos em primeiro lugar o de respeitar a dignidade da criança, o segundo, o respeito ao direito das crianças de brincar, porque é através da brincadeira que a criança se desenvolve. O terceiro, a permissividade de dar acesso às crianças os bens socioculturais produzidos
pela nossa população, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, acesso aos bens socioculturais por nós produzidos. Depois, a socialização das crianças e o último princípio é o princípio ligado ao atendimento aos cuidados essenciais da criança, porque todos nós sabemos, com base no estudo das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que o educador, o professor, ele não tem apenas o dever de educar, de ensinar, de lecionar, mas no regular exercício da sua profissão, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e também os referenciais para a educação infantil, ele também tem o dever de prestar cuidados essenciais ao seu educando. Então, uma pergunta sobre princípios não é rara, muito pelo contrário, é até muito comum. Uma outra pergunta muito comum está ligada aos eixos. Quais são os dois principais eixos que vão nortear o referencial? Então, vimos os 5 princípios principais. Agora estamos vendo os 2 principais eixos que vão nortear o referencial. O primeiro eixo é o da formação pessoal e social. Repetindo, o primeiro eixo, perguntado em prova, é o da formação pessoal e social. E o segundo eixo é o eixo do conhecimento de mundo. Perceba bem que estes eixos, conhecimento de mundo e o primeiro eixo, formação pessoal e social, eles estão atrelados ao livro 2 e ao livro 3 dos referenciais. Repetindo, os 2 eixos, formação pessoal e social e conhecimento de mundo, nada mais são do que o livro 2 e o livro 3 dos referenciais. Dando continuidade, que outra pergunta a respeito de referencial curricular nacional para a educação infantil, além dos princípios, dos 5 princípios, além dos 2 eixos, é muito frequente em prova de concurso? Bem, nós temos aqui a pergunta referente à organização do tempo e às atividades. Organização do tempo aponta para as seguintes modalidades de atividades principais. Isso é, com base na organização do tempo dentro do espaço escolar na educação infantil, quais são as modalidades principais de atividades que serão desenvolvidas? E aí você vai ter um cuidado especial. Por quê? Porque nós vamos aqui apresentar as 3 atividades como regularmente elas aparecem em prova, mas elas podem aparecer com outra nomenclatura. Então, com relação à organização do tempo, quais são as modalidades principais de atividades a se desenvolverem? São 3. Atividades permanentes, é a primeira. Sequência de atividades, a segunda, e projeto de trabalho, a terceira. Então, temos 5 princípios, 2 eixos e temos 3 tipos de modalidades principais de atividade. As atividades que são permanentes, as atividades que são sequenciais e os chamados projetos de trabalho. Murabi, você não vai explicar o que é cada uma delas, não? Claro que eu vou, mas não agora. Essa primeira aula é uma síntese. Murabi, quais são os outros nomes em que essa temática das modalidades principais de atividades que são desenvolvidas podem aparecer em prova? No caso, a atividade permanente, ela pode aparecer em prova como atividade básica. Então, atividade básica e atividade permanente querem dizer a mesma coisa. No caso de sequência de atividades, elas podem aparecer em prova como atividades sequenciais. E no caso de projetos de trabalho, este pode aparecer em prova como construção coletiva de projetos. Construção coletiva de projetos. Então, estudamos 5 princípios nessa aula, estudamos 2 eixos e estudamos a classificação das atividades em função do tempo em 3 grupos de atividade. Atividades permanentes, sequência de atividades e projetos de trabalho, que também podem aparecer na prova como atividades básicas, atividades sequenciais ou construção coletiva de projetos. No nosso próximo bloco, vamos continuar falando sobre as principais questões de prova direcionadas a essa
temática. Lembrando aqui que neste primeiro bloco nós falamos o que são ou o que é o referencial curricular nacional para a educação infantil e a quem ele é direcionado. Falamos dos 3 livros, são 3 livros, falamos dos 5 princípios, dos 2 eixos e dos 3 tipos de atividades principais desenvolvidas em função do tempo no ambiente, no espaço da educação infantil. No próximo bloco, vamos falar de outros conceitos importantes, começando com o conceito de heteronomia, chegando até o conceito de autonomia. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.